Aí você vai me falando o que tá aparecendo aí pra você, tá? Acho que agora foi. Foi. Foi? Vai me falando o que tá aparecendo aí pra você. Agora tá aparecendo você. Falando, acho que agora foi. Agora voltou a aparecer a tela. Tá, termos chaves, desafios para a formação educacional. Beleza, agora vai. Tá aparecendo agora? Tá. Pessoal, agora vai. Eita, que essa japonesa aqui, ela vai de um jeito ou de outro, a gente consegue. Então, muito boa noite. A gente inicia agora uma conversa aí de 15, agora são 7, 8, de 15 a 20 minutinhos para falar um pouquinho sobre o que foi hoje a prova de redação do Enem, tá? É importante lembrar, muita gente estava fazendo alguma polêmica aí com relação à prova, mas a gente sabe que o Enem tem uma preferência muito forte no que diz respeito aos temas sociais, então eu particularmente não só gostei muito da temática, como achei extremamente pertinente. Tudo que o Enem faz tem uma mídia muito forte, então é muito bacana a gente perceber a forma como a temática vai poder ser discutida aí. Vamos tomar uma aguinha aqui para a gente continuar. Então o objetivo desse vídeo de agora, né, que a gente está iniciando agora às 7h09, é que a gente fale um pouquinho sobre os temas que o Enem vem abordando, a gente fale um pouquinho sobre o recorte temático em si, que apesar dele ser aparentemente... Só um minutinho, pessoal, encosta aqui para mim, por favor. Apesar dele ser aparentemente muito simples de ser discutido, dependendo da maneira como o candidato aborda essa temática, há uma possibilidade grande dele tangenciar não só... ou mesmo, né, fugir ao tema, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões, vamos falar um pouquinho de situações problemas. Eu sempre gosto de lembrar que o Enem, ele traz uma situação problema para que você de fato discuta do ponto de vista da temática social. Então a gente vai falar um pouquinho dessas situações problemas e lembrando também, né, que é uma característica muito específica do Enem, a questão voltada para a intervenção. Então, Cris, o que eu poderia ter discutido ou abordado ou inserido como possível intervenção? Quais agentes sociais são pertinentes dentro desse contexto? E a coletânea já fala bastante sobre isso. E para finalizar, falar um pouquinho do campo de vocabulários, pensando aí na competência 4, que faz retomadas, né, não só referenciais, mas intraparágrafos, intrafrases e períodos. É bacana também a gente falar aí de que maneira que eu posso manusear a língua, eu posso manusear a linguagem para que a gente possa começar a pensar num texto que de fato tem uma riqueza de lexical, que tem uma riqueza de conteúdo, certo? Então eu vou falar um pouquinho disso tudo com vocês hoje. Como que a gente tá saindo bem? Então, ó, a Lívia tá acompanhando aqui comigo, ela vai acompanhar os comentários de vocês. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a temática. Vão colocando aí nos comentários se tá dando para ouvir bem, se o som tá bacana, se eu tô falando aí dentro da expectativa de vocês, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a prova. Tá ok? Dúvidas que vocês forem tendo durante aí o processo, vão também postando, na medida do possível a gente já vai respondendo a essas dúvidas agora de imediato. O que a gente não conseguir responder agora, com certeza, ao término do live, a gente insere as respostas, certo? Turma, antes de começar então, só lembrando, eu faço parte do time da Pontui, uma plataforma inteligente de redação. Então, se você quer conhecer uma nova forma, um novo método de aprendizado, acesse o nosso site www.pontui.com.br ou entre em contato conosco pelo WhatsApp mesmo, 16 98844 3940. Você pode receber uma assessoria gratuita de redação, informações, material, videoaula, enfim, o que for necessário para que de fato você consiga sair bem na prova de redação, ok? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho então, começando com a prova. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso, só um minuto. Aí, vocês estão vendo a minha tela? Acho que ainda não. Deixa eu compartilhar aqui. Tá vendo a prova? Textos motivadores, ainda não?
que é delay. Tá. Bom, então a gente está tendo um delay de mais ou menos de 15 a 20 segundos. Aqui tá a prova, né, já com os textos motivadores, tá? O que é bacana a gente olhar? Então vamos lá. Cris, peguei a prova de redação e aí fiquei muito preocupado porque eu não consegui entender sobre o que eu tinha que discutir, né? A gente vai partir de um pressuposto aí de homogeneização de quem está nos assistindo para que a gente possa fazer essa prova em conjunto. Então vamos lá, pegou a prova de redação, estava aqui embaixo para você, na proposta de redação, o que vinha? O recorte temático. Então vamos lá, eu tenho aqui desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Galera, olha que bacana, então, uma temática bem específica, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das palavras ou termos chaves, tá? O que são essas palavras ou termos chaves? Cris, o que você quer dizer com isso? Galera, palavra ou termo chave é tudo aquilo que você tem que olhar com extrema delicadeza, com extrema sensibilidade, para perceber que ela precisa aparecer dentro do seu texto. Cris, mas aí você grifou todas as palavras? Sim, nesse recorte temático eu estou grifando todas as palavras. É óbvio que em outros recortes talvez isso não viesse a acontecer. Mas vamos lá, ó. Então a gente tem aqui desafios, formação e educacional de um público específico no Brasil. Vamos lá então pensando de uma forma um pouco mais pontual. Galera, o que é importante a gente olhar para essa temática aqui? Especificamente, o recorte termo, vocês estão vendo a minha tela aqui, termo-chave? Tá aparecendo aí para vocês? Tá? O que é importante a gente lembrar? Primeiro, de quem que eu vou falar? Eu vou falar de um público específico dentro de um grupo específico de portador de necessidade física, né? De portador de necessidades especiais, nesse caso a física. Então a gente está trabalhando aí, né, com a parcela da população surda e especificamente a gente está falando dentro de um contexto educacional formativo. Então, como que é essa formação educacional para essa parcela específica? Cris, mas era só isso que eu tinha que abordar? O principal, que aí entram as situações problema. Ó, quais são os desafios, quais são os obstáculos, quais são as dificuldades dentro dessa parcela dentro dessa parcela desse grupo e qual é o desafio aqui com relação à formação educacional. E ó, lembrando, moçada, eu sei que às vezes a gente acaba sendo um pouco repetitivo, mas ó, a temática já é muito clara para você a nível Brasil, ok? E aí o que é bacana a gente lembrar do ponto de vista do recorte temático, né? O Enem ele vem trazendo, aí só puxando um pouquinho, em 2014 o Enem trouxe pra gente a publicidade infantil para falar de fato aí, né, sobre as questões voltadas para o consumismo do ponto de vista da perspectiva da criança. E em 2015 o Enem trouxe a violência contra mulheres, né? A persistência da violência contra mulheres. Então, quando a gente pensa em temáticas mulheres, em temáticas para o Enem, a gente está pensando em temáticas sociais. E em 2015, vamos voltar aqui um pouquinho, então em 2014, em 2015, vou pegar aqui, em 2015 e em 2016 aspectos voltados, uma temática voltada para intolerância religiosa. Cris, por que você está falando sobre essa questão das temáticas? Pessoal, de novo, gerou-se muita polêmica, né, com relação ao tema desse ano, às vezes falando sobre suicídio, às vezes falando mesmo sobre as questões voltadas para aspectos como suicídio, voltada para homofobia, heterofobia, enfim, né? Diversas questões mais específicas. Galera, lembre-se sempre, o Enem ele vai abordar questões sociais de uma forma muito mais pontual e às vezes até, e aí uma visão particular neutra, para poder lidar, para poder trabalhar com o aspecto voltado para a redação.
E lembrando-se sempre, né? Porque o pessoal comentava comigo, Cris, você não acha que vai cair suicídio? Você não acha que vai cair homofobia? Eu falei, pessoal, pensem comigo. A questão do suicídio ela é muito voltada para um aspecto reflexivo. A questão da homofobia é extremamente polêmica e tem vertentes variadas. A gente tem que pensar na logística de correção e na logística de avaliação dessa prova. Então, eu sempre bati muito na tecla que isso seria quase impossível. Então, voltando aqui, galera, para nossa discussão de tema, tá? Então, são temas sociais e esse ano falando sobre a questão da formação de surdos no Brasil. Então, de novo aqui, ó, para quem tá assistindo o vídeo agora, para quem vai assistir esse vídeo depois, falei um pouquinho sobre os temas, estou falando agora sobre os termos-chave e agora a gente vai conversar numa perspectiva mais voltada para a leitura da coletânea, tá? Eu vou, de uma forma mais sucinta e mais sintetizada, falar sobre essa coletânea, não vou ficar lendo todos os textos, mas a gente vai interpretá-la, ok? Qualquer dúvida, vão postando aí, posteriormente à publicação do vídeo, a gente pode também aí estar interagindo com vocês. Então vamos lá. O primeiro texto, que foi um texto motivador, né, que está dentro da coletânea, dentro dos textos motivadores, ele fala do direito à educação. Tá? E o que é esse direito à educação? Especificamente a Lei 13.146. Galera, a Lei 13.146 é a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência, tá? Eu tô aqui no site do Planalto para mostrar para vocês. Então, o que a coletânea do Enem fez? Ela captou especificamente um trecho dessa lei e trouxe para a prova. E qual parte que ela pegou? Especificamente o artigo 27. O que eu quero chamar a atenção de vocês para esse momento do artigo 27? Vamos olhar aqui comigo, ó. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência. Moçada, quando ele fala em assegurar a educação, qualidade, a pessoa com deficiência não é, vamos voltar aqui, ó, não é uma opção, não é uma opção, mas sim um direito, tá? Então, não é uma opção. Quando a gente fala que existe essa necessidade, não é uma opção, mas sim é um direito, ok? Ó, se eu estiver falando muito rápido, se eu estiver pulando aí, se eu estiver falando muito alto, vão compartilhando aí as visões de vocês, ao vivo é assim, a gente vai se adaptando, tá bom? Então, o que o Enem está falando? Ele está falando que o acesso à educação é dever do Estado, da família e da comunidade escolar, assim como da sociedade, certo? Cris, isso aqui já poderia estar ali na minha intervenção. Palmas para você que pensou isso. Sim, os textos motivadores estão te ajudando, estão lhe direcionando para uma possibilidade, ok? E outra questão importante, e aí eu vou até mudar a cor aqui para ficar melhor para a gente poder mostrar. Aqui no artigo 28, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. No artigo 28, o que a lei da pessoa portadora de deficiência ela traz? Então aqui, artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Olha aqui. Oferta de educação bilíngue em Libras. Cris, o que é Libras mesmo? É uma língua oficial para os portadores de deficiência, que possuem deficiência auditiva, tá? Olha que interessante isso aqui, moçada. Em primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa, cadê aqui? Como segunda língua. O que está dizendo aqui essa coletânea para vocês? Ela está dizendo que a língua oficial do deficiente auditivo, ela é a Libra, tá? E não a língua portuguesa, como aparece aqui, olha, até mostra para vocês, em segunda língua. O que isso quer dizer? Que a escola tem que estar adaptada, a instituição escolar tem que estar adaptada para fornecer como primeira língua e ser considerada uma educação bilíngue a língua brasileira de sinais. Ok? Então esse foi o primeiro momento e aí de uma forma muito pontual, o que essa coletânea ela está trazendo aqui para vocês? Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. O que a coletânea está trazendo aqui para vocês? Ela está trazendo uma perspectiva
legal, uma perspectiva normativa. Cris, eu poderia buscar em outras leis, em outras perspectivas? Sim. Vamos mudar aqui um pouquinho mais, moçada. Ó, pensando com relação a esse gráfico, o Enem adora gráfico, eu sempre falo isso pra galera. Aprendam a ler gráfica, porque isso vai aparecer aqui no texto de vocês. Olha aqui. O que o Enem te traz? Do lado de cá, ele te traz a quantidade de matrículas, então o número vinculado à quantidade de matrículas em milhar, e do lado de cá, na horizontal, ele vai te trazer o ano, tá? Então o que ele está falando? A matrícula de surdo de educação básica. O mais escuro, classe comum, o mais claro, classes especiais. Galera, duas leituras a gente pode fazer aí, tá? A primeira leitura, a partir de 2012 nós temos uma queda nas matrículas, tanto em classes comuns quanto em classes especiais. Segunda leitura, que a gente pode perceber aqui, embora haja que a matrícula de uma forma muito acima de classes comuns do que classes especiais, por isso que a gente tem aqui, ela tá bem acima, né? Será que de fato essa inclusão acontece? Então é uma discussão extremamente importante que a gente precisa pensar aí para poder discutir com relação à temática, tá? Então o Enem vai te trazer esse gráfico aqui para pensar em matrículas, tá? Pensando com relação à educação básica, ok? Galera, vou cortar aqui para mim só para fazer um comentário aqui mais geral com vocês. Deixa eu só voltar aqui, peraí, só um minutinho. Ó, o que é importante ressaltar aqui com relação a toda essa nossa discussão, né, disso que a gente está falando. Vejam que o primeiro texto e o segundo texto, ele está totalmente voltado para as questões voltadas para a educação. Tá? Então ele vai falar da lei referente aos portadores de necessidades especiais, promulgada em 2015, traz um gráfico depois para falar sobre matrícula. Aí o que vai acontecer no terceiro texto? Ele já vai entrar para um outro âmbito, que é o mercado de trabalho. Cris, isso tem a ver? Tem tudo a ver, a gente vai descobrir isso agora, tá bom? Tá tudo certo aí, tá o som, tá ok, tá tudo bacana, beleza. Qualquer dúvida, vão postando aí. Então vamos voltar aqui pro meu monitor, moçada, ó, então vamos lá. Pensando com relação à prova ainda, já estou acabando essa leitura de coletânea. Olha que bacana aqui o texto 3. O que o texto 3 vai fazer? Ele vai discutir a questão voltada para o mercado de trabalho. E olha como que ele faz isso. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Olha como que ele faz isso. Sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa, tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Ou seja, ele está falando com relação ao mercado de trabalho, ok? É uma possível discussão? Sim, é uma possível discussão. Estamos a 13 minutos aí, vou terminar de ler essa coletânea e aí já vou para os possíveis caminhos, tá? Um segundo momento aqui, é importantíssimo a gente pensar na questão da referenciação com relação aos textos. Então, a gente tem um texto aqui do brasil.gov.br e aí ele vem falar o seguinte, né? Que o acesso à educação começou durante o Império e fala de uma forma muito específica sobre a questão do Dia do Surdo, né? Que foi promulgada uma data escolhida aí quando se legitima a estruturação do Instituto Nacional de Surdos. E ele vai falar sobre a questão da língua de sinais, corroborando com a questão voltada aqui para cima, tá? Com os aspectos voltados aqui em cima. Então, eu tenho aqui os aspectos voltados à inclusão, ou seja, eu tenho o cara que entra dentro dessa escola, mas será que ele se mantém? Eu tenho um aspecto voltado para o mercado de trabalho e eu tenho um aspecto histórico de conquista de direitos, ok? Isso é a interpretação da coletânea e a gente vai agora para a problematização. Belezeira? Então vamos lá então, pensando com relação à problematização. Vamos voltar aqui um pouquinho, deixa eu só voltar na tela, captura de monitor. Peraí. Aí. Bom, então pensando com relação à leitura de coletânea, a gente falou, né, aqui agora as possibilidades que poderiam ser discutidas. Eu volto já nesses aspectos voltados para o campo lexical. Situações problema. Então vamos lá, moçada, pensando do ponto de vista aí, ô Vitorinha, fala Ju, Gabriel também aí tá com a gente. Vamos lá, moçada, concentra aqui comigo um pouquinho pensando com relação a essa temática, tá? Então vamos lá, situações problema. Cris, o que eu poderia ter discutido no meu texto? Pessoal, a gente viu que uma das questões abordadas na coletânea é
o fato da Libras ser uma linguagem oficial, uma linguagem primária para quem está dentro de uma instituição escolar. Então eu poderia discutir o fato de haver uma ausência de comunicação direcionada para a língua brasileira de sinais. Tá? Para a língua brasileira de sinais. Então, a ausência de comunicação direcionada para a língua brasileira de sinais. Cris, isso dentro da onde? Dentro, sempre pensando, galera, conversei com vocês lá, ó, dentro do contexto escolar. Então, vamos um pouquinho. Contexto escolar. Não tá aparecendo aí para vocês? Deixa eu pegar aqui, então. Tá aparecendo? Vê se tá indo aí. Situações, daqui a pouquinho deve aparecer. Vamos voltar aqui, moçada. Ó, acho que daqui a pouquinho aparece aí pra vocês. Se não aparecer, marca aí. Fala que não tá aparecendo pra gente poder. Apareceu? Aê, beleza. É disso que eu gosto. Vamos lá. Ausência da comunicação direcionada para a língua brasileira de sinais no contexto escolar. Qual outra situação, problema que eu poderia trazer nos meus argumentos? A falta de preparo. A falta de preparo dos profissionais da educação. Cris, eu poderia abordar uma dessas perspectivas no meu argumento? Sim. Hoje, somente no curso de pedagogia e nos cursos de nos cursos de licenciatura, licenciatura, é que a língua brasileira de sinais é trabalhada, tá? Vamos mais um pouquinho aqui. Falta de atividades pedagógicas, ausência, né? Falta de atividades pedagógicas direcionadas. Ou seja, eu incluo o portador de direcionadas, eu incluo esse portador de necessidades auditivas na escola, mas será que eu estou preparado? Será que a instituição escolar está preparada para ter atividades direcionadas a eles, né, esses portadores, sem que eles sejam excluídos? Mais um pouquinho aqui agora. O que eu poderia fazer? Eu poderia discutir o conceito que eu acabei de falar aqui um pouquinho, do que de fato é inclusão. Será que só colocar a cadeira na sala de aula é uma inclusão, galera? Será que só fazer a matrícula é inclusão ou eu preciso mais do que isso? E mais um pouquinho aí, né? Hora que a gente pensar com relação ao sistema educacional brasileiro, pensar do ponto de vista dos intérpretes. Será que a gente tem aí um grupo suficiente hoje de intérpretes para estar dentro da sala de aula, grupo suficiente para estar em sala? Moçadinha, é óbvio que a gente tem outras possibilidades aqui, tá, de abordagem, mas essas são algumas das possibilidades. Então, a ausência da Libras dentro da sala de aula ou dentro das instituições de ensino, do contexto escolar, na cantina, perto do banheiro, na administração, na matrícula, falta de preparo dos profissionais, falta de atividades pedagógicas direcionadas, discutir um pouquinho a questão da inclusão e o principal, né, será que eu tenho um grupo suficiente para estar dentro de sala de aula? E aí vamos mais um pouquinho, a gente já vai chegando ao final dessa live aqui, lembrando que se você tiver alguma dúvida, poste aí, se estiver fazendo sentido para você, comente. E o principal, você tá me ouvindo bem? Então coloca aí, #FalaJapa. Coloca aí nos comentários, #FalaJapa, se você estiver me ouvindo bem, que a gente vai te dar um joinha aí, pra gente saber que você tá ouvindo a gente bem, tá bom? E vamos que vamos, galera. Intervenção. Quais possibilidades de solução que a gente pode trazer aí para essa temática, galera?
Como eu disse, né, a disciplina de Libras ela existe só nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia. Então, uma possibilidade é trabalhar com as universidades, tá? De maneira que elas possam ampliar o ensino de Libras, ampliar o ensino de Libras, ampliar o ensino de Libras para outros cursos de graduação. Galera, a gente está se matando de rir aqui. Porque eu tô só aqui na hashtag. Ai, meu Deus, vamos lá. Intervenção. Universidades, ampliar o ensino de Libras para outros cursos de graduação. Qual outra possibilidade? Uma parceria entre ONGs ou empresas privadas, tá? ONGs ou empresas privadas no que diz respeito à formação de intérpretes, tá bom? Intérpretes de Libra para que eles possam estar atuando também no mercado de trabalho. Lembrando, aqui atrás eu me foquei bastante no contexto escolar, mas é óbvio que existem alguns argumentos voltados para o mercado de trabalho que seriam muito pertinentes, tá bom? Vamos lá mais um pouquinho. Então, ONGs, formação de profissionais de educação de modo direcionado. Então, eu estou falando aí também ou nas universidades ou até mesmo por meio da parceria, né, do ambiente acadêmico. Eu vou pegar as universidades novamente, universidades, pensando com relação à formação de profissionais direcionados, ok? Pensando um pouquinho mais aí com relação às instituições de ensino, então as instituições de ensino, e aí eu tô falando de ensino de educação básica, eu tô falando de ensino médio, eu tô falando de educação escolar, que elas adaptem-se às necessidades dos portadores de deficiência, ok? Deficiência. Galera, se a letra estiver muito ruim, também pode colocar aí que a gente vai melhorando aqui, tá bom? E por último, né, a gente falou com relação ao fato da escola, família e sociedade. Então, pensar em família ou sociedade, trabalhar em parceria aí para que de fato haja a inclusão de surdos na coletividade, ok? E o último aqui, eu vou até puxar aqui um pouquinho para baixo, ó, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, eu vou colocar até em outra cor aqui para diferenciar para vocês, tá? Pensar nas empresas, que elas possam fazer parcerias, para que elas possam que elas possam se unir às universidades para que haja inclusão no mercado de trabalho, ok? Mercado de trabalho. Certo! Vamos lá agora, fechando 5 minutos finais desse vídeo. Tá um calor danado aqui dentro dessa sala, gente, vocês têm noção. Vamos lá então. Quais as possibilidades? E aqui é um pouco um momento que me deixa muito tensa, principalmente quando eu falo isso em sala de aula, o cara olha pra mim e faz a cara de quem de fato fez isso. Isso realmente me deixa tensa. O que é fuga ou tangenciamento? É quando você foge literalmente ao que foi solicitado ou quando você só bate ali na trave, né? Você não trabalha de forma muito específica. Quem que vai fugir ou tangenciar? É lógico que essas são 3 possibilidades, mas não as únicas, tá bom? O cara que abordar, ele vai abordar diversos tipos de deficiência, ele não vai falar somente diversos tipos de deficiência, ele vai ficar falando do quadro dos deficientes físicos e mentais no Brasil, de tipos de deficiência, tá? Então, abordar diversos tipos de deficiências. O cara que falar somente sobre a marginalização. Cris, como assim marginalização? Marginalização. É aquele cara que ficou o tempo inteiro falando sobre como eles são excluídos, sobre como eles não são incluídos na sociedade e esquece de falar sobre os desafios e o principal, a formação educacional, tá bom? E um outro cara também é aquele que só fala das reformas. Eu nem vou colocar reformas, eu vou colocar questões educacionais.
Então, o cara que ficar só falando sobre as questões educacionais, ficar só dizendo como hoje o sistema público, o sistema educacional é ruim, infelizmente a VUNESP vai considerar, dependendo da maneira como for abordado, um tangenciamento ou pior, uma fuga ao tema. Ok? Então, de novo, abordar todos os tipos de deficiências e não ficar aí falando só da questão do deficiente auditivo, ficar falando só da marginalização, da exclusão e não falar da questão educacional, ou ficar falando só de questões educacionais. Galera, eu vou voltar aqui para mim então, deixa eu só voltar aqui, a pessoa tá aprendendo ainda a mexer, aí. Moçadinha, é o seguinte, ó, então eu vou fechando esse vídeo aqui com vocês, tá? Abordei um pouquinho as possibilidades, o modo como você... Gente, ninguém marca nada aí no comentário do meu cabelo, né? Parece uma louca que ninguém fala nada. Ó, então a questão maior aqui que eu quis abordar com vocês hoje é o recorte temático em si, os termos-chave desse recorte temático, as possibilidades de situações, problemas que você poderia ter abordado dentro dessa prova, o modo como você poderia ir trazer algumas questões, tem alguém zoando aí? O modo como você poderia trazer algumas questões com relação a isso, a intervenção e o principal, fuga e tangenciamento, tá ok? Galera, deixar o convite aqui para vocês, quem quiser, acesse o nosso site aí, cadastre-se, receba videoaula, e-book, a Pontue vem para trazer uma nova forma, um novo modelo de ensino e aprendizagem e de redação, principalmente para o vestibular. Então, se você está nos acompanhando, curta nossa página, compartilhe esse vídeo, ó, tamo junto, tá bom? Galerinha, obrigada pela presença de vocês aí, compartilhe o vídeo, conforme forem surgindo nos comentários, a gente troca uma ideia aí nas redes, beleza? Grande abraço então e tamo junto!